Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Olá, o Tá na Rede de hoje vai falar de vacinação, da importância, dos seus desdobramentos, da necessidade no Brasil e no mundo. Quando uma pessoa é vacinada, a expectativa é de que ela não vá desenvolver a infecção pelo vírus e que ela não vá transmitir isso para as outras pessoas. Quanto maior o número de pessoas vacinadas, melhor para a circulação das pessoas e pior para a circulação do vírus, porque existe uma maior contenção. Porém, a vacina da Covid, ela tem um detalhe. Todas elas, de todos os laboratórios, ela não impede a transmissão. Então, nós temos que cuidar de ainda manter algumas das condições de afastamento social, uso de máscaras e limpezas de mãos e evitar tocar os olhos e tal. Por quê? Porque você, mesmo vacinado, e a vacinação não será uma coisa relativamente alta nos próximos meses por causa da quantidade de produção da vacina no mundo e também nos laboratórios que estão fazendo vacinação e produzindo, ou aqueles que o país importou, nós não temos ainda quantidade suficiente. Portanto, a vacinação é necessária, a vacinação é requerida, a vacinação não impede, num período de tempo, a transmissibilidade. Então, durante algum tempo, enquanto se vai vacinando, nós necessitamos de cuidados. Quando se fala de eficácia de 70%, 90%, etc., isso significa que nestes percentuais as pessoas têm menos risco de serem contaminadas. A vacina da Pfizer tem estimativa de eficácia de 95%. Se exposto a uma carga viral, o indivíduo tem 95% menos de chance de contrair a infecção. A eficácia tem uma forma de ser calculada. São modelos estatísticos válidos e testados. Imaginemos, por exemplo, dois grupos em que um recebeu o imunizante, a vacina, e o outro recebeu o placebo, aquilo que não tem efeito específico para imunização. Se a taxa de incidência da doença nas pessoas que receberam a vacina foi de 2,6% e naquelas que receberam o placebo foi de 9,4%, nós medimos a eficácia da vacina da seguinte forma: 1 menos o resultado obtido da divisão de 0,026 por 0,094. Isso vai dar 0,72. Portanto, a taxa de eficácia do imunizante em questão, seja ele quem for, será de 72%. A vacina anual da gripe, por exemplo, ela tem uma eficácia que varia em torno de 50% a 60%. Em alguns anos é 50%, em outros anos é 60%. Existe uma variabilidade. A eficácia mínima exigida para qualquer vacina contra qualquer tipo de patógeno que vai ser registrada é de 50%. E claro, contra a Covid-19, esse também será o protocolo. Desta forma, está justificada a sua produção aqui no Brasil. Para criar uma imunidade de grupo, é necessário que o número de vacinações seja elevado. Quando muitas pessoas se vacinam, quebram-se as cadeias de infecção. Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, é necessário que 95% da população esteja vacinada, por exemplo, contra o sarampo. Por quê? Para evitar a propagação do sarampo na comunidade. Esta seria a tal imunidade de rebanho. A pesquisadora da Fiocruz, na Bahia, professora Viviane Boaventura, diz que não se trata de rebanho porque somos seres humanos. O correto seria chamarmos de imunidade comunitária ou coletiva, explica ela. Quanto maior o R da doença, e R é o número de reprodução, maior a proporção da população que tem de ser vacinada para chegar à imunidade comunitária ou coletiva.
O R da Covid prevê que precisamos de em torno de 50 a 60% da população mundial vacinada para chegarmos à imunidade coletiva ou comunitária. Isso é válido para um país individualmente. Isso não quer dizer que o vírus parou de circular. Ele vai circular nos bolsões onde existem aqueles que são susceptíveis. Pessoas, por exemplo, que não foram atingidas pela vacinação por estarem mal informadas, por estarem mal localizadas, ou aqueles que pensarem, eu não vou me vacinar porque estarei protegido pela imunidade coletiva. Essas pessoas podem estar sob risco. Esse não é um raciocínio razoável. Isso porque a vacinação tem aqueles em que a vacina não tem o efeito completo. Um ponto crucial é que mesmo vacinada e sem desenvolver a Covid, uma pessoa pode pegar o coronavírus e transmitir para uma outra pessoa. Considerando que a vacina pode proteger da doença, mas não necessariamente do vírus, mesmo vacinados, ainda precisaremos de continuar usando máscara, evitar beijos, abraços e aglomerações até que a pandemia esteja controlada. Isto porque mesmo que o indivíduo esteja vacinado, ele pode transmitir o vírus, conforme nós já dissemos, para aquele que ainda não recebeu a imunização por algum motivo, ou talvez até por um decurso de tempo em que se permita vacinar muitos. Ou seja, em 2021, mesmo com vacinas licenciadas para aplicação em humanos, nós continuaremos usando máscaras e tomando cuidados. Como não vamos ter vacina para todo mundo, trabalha-se com a ideia de uma combinação entre vacinas possíveis para ter o maior impacto e gerar esta tal imunidade, ou o mais próximo, já que temos vacinas de 60%, 70%, 80%, 90% de eficácias. Então fica a pergunta, qual seria a combinação ótima? Isso seria uma questão de estratégia e de logística. É difícil prever o término da pandemia porque tem variantes do vírus e quanto mais ele se alastra, maior o número de variantes que irão aparecer. Vírus de RNA têm maior capacidade de mutação. Por enquanto, o SARS-CoV-2 não tem uma mutação tão importante que exija a pesquisa de uma nova geração de vacinas. As vacinas estimulam os anticorpos chamados neutralizantes. E mesmo que o vírus sofra modificações expressivas, ainda tem um conjunto de outros elementos que podem despertar o nosso sistema imune. Relativa à eficácia de 50% da Coronavac, o melhor é a estimativa de um cenário, do ponto de vista de saúde pública, onde uma vacinação para reduzir mortes, para reduzir hospitalização e para reduzir a sobrecarga de serviços de saúde e da carga da doença tem de ser perseguido. Os estudos revelam que ela é segura, pois os efeitos colaterais relatados foram a menos, ela atingiu o tal limite de 50% de eficácia estipulada pelos protocolos da OMS. Além disso, ela usa a tecnologia conhecida de vírus inativado, que é um tipo de vacinação utilizada há décadas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. A Coronavac não precisa ser armazenada a temperaturas baixíssimas e tem conservação entre 2 e 8 graus, que é a conservação clássica das vacinas. Novos dados divulgados sobre a eficácia da vacina da Covid-19 pela AstraZeneca Oxford, que vai ser produzida aqui no Brasil, reforçam a necessidade de 2 doses vacinais no intervalo entre 2 e 3 meses. E depois dessa segunda dose, ela chega à sua eficácia, que é 82,4%, na tecnologia do vetor viral, no caso, o vírus de um chimpanzé. As evidências apresentadas até o momento e publicadas em revistas e manuais científicos confirmam a segurança, a imunogeneidade, ou seja, a produção de anticorpos dessa vacina Oxford AstraZeneca de forma geral, inclusive para idosos, porque estava causando polêmica. Mas na Europa eles têm outros laboratórios e, portanto, eles podem achar por bem fazer a vacinação de idosos com outras vacinas que já têm um maior número de testes com idosos. A AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, ela teve pouca testagem para idosos, mas isso não diz que ela não é efetiva para idosos, porque o pouco que se foi feito confirmou-se sua eficácia.
Segundo a médica Isabela Balalai, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, mais importante que qualquer vacina é a estratégia de vacinação. Esta sim vai permitir menos mortes por Covid-19 no ano de 2021. Na vida real, a eficácia é substituída pela efetividade. A efetividade, portanto, pode ser maior ou menor. Vai sim depender de uma série de variáveis e fatos que acontecem durante um programa amplo de vacinação. É óbvio que a torcida é para que a efetividade se aproxime da eficácia, ou que até demonstre ser maior que o esperado, dentro dos parâmetros e da logística de vacinação. No Brasil, a vacinação já começou, mas a estimativa é de que a vacinação em massa só será atingida na metade do ano que vem. A capacidade de chegar à vacinação em massa depende de múltiplos fatores, incluindo espaço fiscal, tamanho da população, número de profissionais de saúde, infraestrutura e principalmente vontade política. Vacinar o mundo contra a Covid-19 é uma questão vital para a humanidade. Envolve processos científicos complexos, corporações multinacionais, logística, muitas promessas governamentais conflitantes, transferência de tecnologia para o fábrico, por exemplo, aqui mesmo no Brasil, entre outras coisas. Assim, não apenas o Brasil, mas as ações em todo o mundo são importantes e desafiadoras. Nós temos de ir à luta. Não devemos ter bolsões no mundo onde, não se conseguindo a vacinação, a gente mantenha nesses bolsões de forma endêmica a presença do vírus e que depois vai se alastrar novamente. Portanto, há necessidade de uma cooperação internacional. A palavra de ordem é solidariedade. O Tá na Rede fica por aqui. Se você gostou, você curte, você compartilha, fala com seus amigos, comenta aqui embaixo, assina o nosso canal, passa ali no vaiali.com, assiste aqui no TMTV esse e outros vídeos e até o próximo Tá na Rede. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente.